estudantes da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre David Hume. Vamos entender o empirismo humeano, empirismo a partir deste filósofo que é considerado um dos principais empiristas britânicos. Vamos lá? Começando aqui já com os nossos objetivos. Compreender o empirismo radical de Hume, diferenciar impressões e ideias, entender o ceticismo de Hume e o papel do hábito e das crenças no entendimento, além de compreender os princípios da causalidade, da contiguidade e da semelhança, certo? Vamos começar aqui então já com algumas questões que vão nortear as nossas discussões. Você sabe o que é empirismo? Acredita que o empirismo é uma forma segura de conhecer o mundo? Qual é o papel das experiências sensíveis no seu dia a dia? Então precisamos nos lembrar do conceito, do contexto das discussões, das reflexões sobre o empirismo. O empirismo é, em geral, colocado como o oposto do racionalismo. O racionalismo é a tendência filosófica que vai enfatizar o poder da razão para conhecer o mundo. E o empirismo? O empirismo vai enfatizar os sentidos. O empirismo é uma corrente epistemológica relativa à teoria do conhecimento, consolidada no período da modernidade, que dá ênfase ao papel dos sentidos no processo do conhecimento. Essa corrente tem como principal antagonista o racionalismo, corrente epistemológica de acordo com a qual a razão é o caminho mais seguro para alcançar os conhecimentos, certo? Então, enquanto no empirismo nós temos pensadores importantes como George Berkeley, David Hume, John Locke, nós temos no racionalismo um filósofo fundamental, não só ele, mas ele é o mais importante, o René Descartes. Então, quando vocês pensam em racionalismo, legal lembrar das teorias de René Descartes, certo? Então, o empirismo é essa corrente da teoria do conhecimento que vai enfatizar a experiência sensível. Um bom representante do empirismo é David Hume, este filósofo que vocês estão vendo aqui. E David Hume é considerado um empirista radical. Radical em que sentido? Essa palavra radical vem do grego raiz. Raiz significa raiz. Então, o radical não é aquele extremado, mas aquele que vai à raiz da questão. Ele é considerado um empirista radical. Por quê? Porque ele se opõe a qualquer concepção ou ideia que explique a realidade além da experiência sensível. Então, a experiência sensível para ele é crucial para que a gente possa ter algum conhecimento do mundo. Embora, mesmo este conhecimento, a partir de uma experiência particular, não nos traz, de acordo com Hume, tanta segurança assim. Vamos entender melhor por quê. Para Hume, tudo que podemos conhecer tem origem em duas fontes diferentes da percepção: as impressões e as ideias. As impressões são os dados fornecidos pelos sentidos, podem ser internas, como um sentimento de prazer ou dor, ou externas, como a visão de um campo, o cheiro de uma flor, a sensação tátil do vento no rosto, etc. Já as ideias são as impressões tais como representadas em nossa mente, conforme delas nos lembramos ou imaginamos. A lembrança de um dia no campo, por exemplo, tá? Então, o Hume vai diferenciar o conhecimento que nós temos do mundo a partir dessa oposição entre impressões e ideias,
uma vai complementar a outra, como nós podemos perceber aqui neste quadro, né? Então, o conhecimento tem início, de acordo com Hume, com as percepções individuais. E o que é essa percepção? A percepção nada mais é do que essa mistura entre uma impressão e uma ideia. A impressão são as percepções originárias e mais vívidas, ouvir, ver, sentir, dor ou prazer, etc. Tá? Então, são as impressões que eu tenho da minha experiência cotidiana. Eu sinto lá, eu chego no campo, eu sinto o cheiro do campo, o frescor do campo, aquilo me causa uma impressão. E a ideia são as percepções derivadas e mais fracas, são cópias das impressões. Então, se eu digo assim, ó, vamos fazer uma prática aqui de meditação, feche os olhos e pense num dia no campo, né? Pense que você está deitado na relva, deitado no campo, sentindo aquela brisa. Você consegue formular essa ideia por quê? Porque antes você teve a impressão sensível, você teve a experiência. Então, a percepção, ela acontece a partir, primeiro da expressão, da impressão e depois da ideia que formulamos a partir dessas impressões sensíveis, certo? A ideia sempre depende, então, das impressões. Essas impressões que nós vamos ter a partir das experiências. O que eu vejo, o que eu toco, o que eu ouço, etc, tá? Por exemplo, veja aqui essa imagem do quiabo, né? Quem gosta de quiabo? Vocês gostam de quiabo? Já provaram quiabo, né? Acham gostoso o sabor do quiabo ou não? Só posso formular uma ideia após a experiência sensível. Então, tem muita gente que olha essa imagem aqui e fala assim, credo, quiabo, ui, que coisa horrível. Mas você já provou? Você já experimentou? Então, como formular uma ideia se nós não temos a experiência? Se eu nunca pisei na praia, se eu nunca senti a areia nos meus pés, a brisa do mar, se eu nunca dei um mergulho no mar, como é que eu vou saber que a praia é um lugar maravilhoso? Então, essas experiências são experiências importantes daí para a gente formular certas ideias, tá? O entendimento humano, porém, de acordo com Hume, tem limites muito estreitos. O entendimento é limitado. Por quê? Porque mesmo que eu tenha um dia provado o quiabo, minha mãe fez quiabo, provei e não gostei, achei aquilo horroroso. Mesmo que eu tenha provado o quiabo e não gostado, eu não posso tirar dessa minha experiência particular uma ideia generalizante, uma ideia universal. Daí, essa característica do ceticismo humeano. O que é o cético? O cético nada mais é do que aquele filósofo para o qual não existe verdade. A verdade seria uma ilusão, ela é inalcançável, tá? E o Hume vai flertar com esse ceticismo. Em que sentido? Para ele, nós não podemos tirar de uma experiência particular, por exemplo, um dia eu comi quiabo e não gostei, uma conclusão para o futuro, certo? A gente costuma fazer isso, mas não devíamos. De acordo com Hume, apenas por força do hábito e da crença, sou levado a afirmar que de determinada causa se seguirá necessariamente determinado efeito. Assim, é por força do hábito que eu formulo um juízo universal de uma experiência particular. Então, se um dia eu provei quiabo e achei horrível, eu vou tirar a conclusão, a partir dessa experiência particular, de que todas as vezes em que eu provar algum prato com quiabo, necessariamente eu não vou gostar. E isso limita até as minhas experiências, porque pode ser que um dia eu coma ali uma preparação diferente contendo quiabo e ache aquilo maravilhoso. Tá? Então, a gente não pode limitar de uma experiência particular um juízo universal, um juízo generalizante. E nós fazemos isso por força do hábito. Não há nenhum critério lógico ou racional necessário para essa afirmação. A afirmação de que de determinada causa necessariamente segue-se determinado efeito. Complicado, é difícil entender o Hume, mas passo a passo a gente já vai percebendo um pouco melhor os conceitos implícitos no pensamento humeano. Vamos fazer essa atividade para praticar um pouco mais?
Então, a partir dos conceitos de impressões e ideias de David Hume, elabore um mapa mental organizando as ideias estudadas. Vocês viram um quadro bem bacana, um esqueminha ali, o que é uma impressão, o que é uma ideia. Então a ideia agora é que vocês elaborem um mapa mental a partir disso, colocando no papel os conceitos de David Hume, para isso ficar muito mais evidente, para que vocês tenham mais clareza sobre esse tema, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já retorna. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Então, organizaram os conceitos do Hume num mapa mental, num esquema, no infográfico. Sempre legal a gente visualizar esses conceitos, a gente vai aprendendo melhor, vai memorizando algumas ideias importantes, o que é empirismo, o que é racionalismo, o que é ceticismo, dogmatismo, enfim. São conceitos bem importantes para a gente entender o pensamento do Hume, certo? Eu não trouxe aqui para vocês um mapa mental, mas uma reflexão para que a partir disso vocês consigam construir melhor, entender melhor alguns conceitos importantes. Vamos lá? Então, ao organizar o seu mapa mental, lembre-se que, para Hume, o início do conhecimento está nas percepções individuais que, por sua vez, se dividem em impressões e ideias. Para que eu conheça uma laranja, por exemplo, é preciso que antes eu tenha uma impressão dela. Veja, sinta, prove, etc. Em seguida, formulo uma cópia dessa impressão na minha mente chamada ideia. Quando alguém me oferecer uma laranja, julgo assim saber do que se trata essa fruta, certo? O mesmo exemplo ali que a gente usou com o quiabo, né? Então, eu preciso primeiro ter a experiência sensível, que ele vai chamar de impressão, para daí formular uma ideia, né? O que acontece é que, muitas vezes, de acordo com Hume, por força do hábito e da crença, eu sou levada a estabelecer certos princípios de associação de ideias, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, o que seriam esses princípios de associação de ideia por hábito e crença? O que o Hume defende é a ideia de que, olha só, nós somos levados por força do hábito a estabelecer certos princípios que nos garantem algum conhecimento sobre o mundo, né? Embora esses princípios tenham as suas
falhas, os seus problemas. Aí a ideia é de que nós não podemos tirar de uma experiência particular um juízo universal, um juízo generalizante. Não é porque um dia eu provei quiabo e não gostei que eu vou dizer que eu detesto esse alimento, não gosto mesmo, é insuportável e tal, porque eu não provei todos os pratos com quiabo do mundo, né? Então não posso tirar de uma experiência particular um juízo universal, essa é a ideia. Então a gente associa ideias por meio de certos princípios. O primeiro deles é o princípio da causalidade, princípio básico de organização até do método científico. De determinada causa, necessariamente segue-se determinado efeito. Princípio de causalidade. O que o Hume faz é problematizar este princípio. Nós somos levados a acreditar que de determinada causa necessariamente segue-se determinado efeito por força do hábito, da crença. Não que isso vá acontecer de fato. Isso seria apenas uma crença que vai acontecer, tá? Por exemplo, por hábito e crença associa ideias. Exemplo, o tempo fechou, vai chover. Nem sempre isso se confirma. Quem é de Curitiba sabe muito bem que, às vezes, o tempo fecha e não cai uma gota. Quantas e quantas vezes a gente não sai de casa com o nosso guarda-chuva desse tamanho aqui, o guarda-chuva sai o dia inteiro carregando aquele guarda-chuva na mão e não cai uma gota, mas o tempo estava feio, estava nublado, o tempo fechado, o dia escureceu, não caiu nenhuma gota, né? Então, o que o Hume vai falar, olha, por força do hábito, eu sou levada a acreditar que vai chover, saio com meu guarda-chuva, não quero me molhar, mas nem sempre isso se confirma. Logo, de uma experiência particular, não posso tirar um juízo universal. Ele vai dizer o seguinte, aqui é um trechinho da obra O Ensaio sobre o Entendimento Humano, do David Hume. Ele fala o seguinte, um evento sucede a outro, mas jamais podemos observar entre eles qualquer vínculo. Parecem conjuntos, mas nunca conexos. E visto que não podemos ter ideia de alguma coisa que nunca apareceu aos nossos sentidos externos ou ao sentimento interno, a conclusão necessária parece ser a de que não temos ideia alguma de conexão ou poder e que estas palavras são absolutamente desprovidas de significado quando empregues nos raciocínios filosóficos ou na vida comum, na vida cotidiana. Então, a gente é levado a estabelecer esses princípios que, na realidade prática, não se confirmam muitas vezes, né? A gente faz isso por força do hábito, por força da crença. O hábito nos dá certa tranquilidade, mas será que, de fato, podemos ter conhecimentos seguros sobre o mundo? Daí, o lado mais cético do Hume, certo? O princípio de semelhança também é um princípio bastante interessante. Vejam essa imagem aí, essa imagem é uma imagem da Copa do Mundo, o final da Copa do Mundo de 1970. Você que está me assistindo aí, talvez tenha vivenciado isso na prática, tenha visto com seus próprios olhos. Talvez você não tenha visto só na televisão, numa fotografia como está vendo agora. Mas nós sabemos a emoção que é ganhar uma competição. Então, por semelhança, mesmo que eu não tenha vivido nessa época, ao olhar a fotografia, consigo imaginar a emoção experimentada naquele momento. Então, isso não é o fato de eu ter vivenciado, ter tido essa experiência particular, mas eu consigo ter uma noção, formular uma ideia, associar uma ideia sobre o que aconteceu nesse momento, porque eu já vivenciei coisas parecidas, né? Então, meu time na escola ganhou, meu time de futebol ganhou, eu sei a emoção que é, já vivenciei outras finais de Copa do Mundo, então eu consigo ter uma noção por princípio de semelhança, tá? Mas não que seja essa experiência de fato a que você está vivendo. Outro princípio também interessante de associação de ideias por hábito e por crença é o princípio da semelhança no espaço ou no tempo. Olhem aí essa imagem, o que isso te faz lembrar? Já começa a dar aquela fome, né? Veja essa imagem, lembro do quê? Da comidinha da escola, o momento do intervalo. Então isso me remete a outras ideias próximas desse contexto.
a tia que serve a comida, me lembra os meus colegas, todas as risadas, né? O momento de diversão que a gente dá ali na hora do intervalo, aquela comidinha gostosa que a gente come ali, né? Um pratão de arroz, feijão já de manhã cedinho, muito gostoso. Então a gente lembra desse contexto no tempo, desse contexto no espaço, de acordo com esse princípio da contiguidade, tá? Eu sou levada a formular uma ideia a partir de uma outra experiência. Então, eu vejo essa imagem, já lembro da comida da escola, isso me remete a todo o contexto que a escola me gera, o contexto vivenciado ali dentro da escola. Essa é a ideia, tá? Bom, vamos agora para a nossa segunda atividade, pensar um pouquinho mais sobre esses princípios. Para a ciência, a natureza funciona de acordo com certas regularidades ou leis, derivadas de conjunções e conexões constantes observadas na natureza e que, portanto, há uma conexão necessária entre os fenômenos, o que justifica a previsão da sua conjunção futura, ou seja, princípio de causalidade, né? De determinada causa, necessariamente segue-se determinado efeito. A ciência lida com isso. Por exemplo, a meteorologia vai estabelecer que, olha, se eu tenho a umidade no ar, tal, é possível que chova, etc. Então, tem critérios para isso, tá? Não poderia, agora a questão, não poderia isso ser fruto do acaso? Para você, existe o acaso ou tudo responde à lei de causa e efeito? Debata com a sua turma sobre essa questão e, ao final, escreva um texto argumentando sobre a sua posição. E aí, você acredita que está tudo conectado? Tudo estabelece princípios causais, relações de causa e efeito? Ou as coisas se dão por meio do acaso, acontecem, né? O que você pensa sobre isso? Discuta com os colegas e a gente já retorna. E aí, pessoal, conseguiu? Então, responderam aí essa questão, né? Pensaram nesse princípio de causalidade, relação entre causa e efeito, ou as coisas acontecem por meio do acaso. O Hume, o que o Hume defenderia sobre isso? Vamos aqui para a nossa reflexão? Então, é possível pensar que buscamos segurança quando estabelecemos relações causais nos fenômenos da natureza. A ciência, por exemplo, precisa estabelecer essas relações. Se tem uma doença grave, por exemplo, espero que um determinado tratamento tenha como efeito a cura. Isso nos tranquiliza, nos conforta. Contar com o acaso, portanto, pode nos deixar numa situação mais desconfortável.
Pense sobre isso, é justamente isso que o Hume dizia, né? O Hume dizia assim, ó, nós associamos ideias por princípio de causalidade, contiguidade, semelhança, porque isso nos conforta, né? Isso nos faz ter uma crença de que é possível conhecer algo. Se eu tenho uma doença, eu espero lá tomar fazer um tratamento e aquilo vai funcionar, estabelecendo relações de causa e efeito, né? Mas será que vai mesmo? Então isso nos traz certo conforto, mas o Hume vem com esse questionamento filosófico, cético, dizer, é possível conhecer, mesmo que a gente tenha experiência? Será que é possível a gente tirar de uma experiência particular um juízo universal? Essa é uma questão importante. Nesta aula, então, a nossa revisão, relembramos o que é empirismo e conhecemos alguns conceitos importantes do filósofo David Hume. Diferenciamos impressões e ideias e o papel do hábito e das crenças no entendimento a partir dos princípios de causalidade, princípio de semelhança e o princípio de contiguidade. Espero que vocês tenham gostado desse filósofo. Hume é muito bacana, é legal ler os textos do Hume, é muito interessante e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!